Este é Sir Powell, e ele tem um grande problema. Sir Powell é o chefe do Federal Reserve, e recentemente, Sir Powell enfrenta a fúria do tio Dom. De novo, seu crime? Fazer o seu trabalho. E não se curvar às exigências intermináveis do tio Dom. Veja, essa rivalidade vem se formando há anos, chegando ao auge no ano passado com muitos tweets maldosos, insultos públicos e ameaças de processos do tio Dom. Mas desta vez, não eram mais apenas ameaças, porque há algumas semanas o tio Dom fez algo impensável e colocou o Departamento de Justiça em cima do Sir Powell. De uma hora para outra, uma investigação criminal foi anunciada e Sir Powell se viu jogado sob os holofotes, sendo acusado pelo Departamento de Justiça. O motivo oficial da investigação? Um depoimento sobre a reforma de um prédio. Sim, você ouviu direito. Uma reforma de prédio que começou antes mesmo de Sir Powell se tornar presidente do Fed. Mas Sir Powell não vai aceitar isso de braços cruzados. Em uma rara declaração pública, Sir Powell foi às redes sociais e rebateu a investigação do Departamento de Justiça. Mas isso não é tudo. Ele chegou a chamar a investigação de pretexto para intimidar o Federal Reserve a reduzir as taxas de juros. Você sabe, aquilo que o tio Dom vem implorando para que Sir Powell e seus colegas do Federal Reserve façam ao longo de 2025. Mas Sir Powell continuou recusando suas exigências, para a frustração do tio Dom. Combine isso com a invasão francamente insana do tio Dom na Venezuela e a retórica belicosa em relação à Groenlândia, não é de se admirar que os mercados mundiais estejam em alerta. Mas por que essa rivalidade importa? Porque o tio Dom está tão obcecado em demitir Sir Powell. E mais importante, o que isso diz sobre o futuro da economia da selva dos Estados Unidos, se o Federal Reserve perder sua independência? Esta é a explicação do processo judicial contra o Federal Reserve. Dado o destaque que essa história ganhou, a desinformação tem sido mais desenfreada do que nunca. E com o cenário midiático cada vez mais controlado por megacorporações, lobistas e doadores políticos que têm interesse em como o público vê essa investigação, vale a pena entender de onde vêm as suas notícias. Ground News é um site criado para tornar a leitura de notícias menos parecida com o doom scrolling, tornando-a mais fácil e baseada em dados. Veja, o Ground News seleciona milhares de artigos de notícias de todo o mundo e expõe claramente os vieses, os proprietários e o quão sensacionalista a história se tornou. Cada notícia tem sua própria análise visual dedicada, para ajudar os macacos a entenderem exatamente por que estamos vendo o que estamos vendo. Por exemplo, veículos de mídia de esquerda chamam isso de uma guerra política mal disfarçada, basicamente dizendo que tio Dom está abusando do poder para intimidar Sir Powell e seu pessoal do Fed. Enquanto isso, veículos de direita focam em como essa investigação poderia minar a independência do Reserva Federal, enfatizando normas institucionais em vez de conflito partidário. E é por isso que o Ground News é importante, especialmente agora, quando as histórias são cobertas de literalmente centenas de maneiras diferentes, vale a pena ter uma visão panorâmica. Isso fica ainda mais claro quando você analisa a divisão de propriedade, que revela os figurões corporativos que realmente puxam as cordas por trás dos bastidores, dando a você uma visão completa de quais veículos são independentes, de capital aberto, ou pertencem a bilionários ou conglomerados. Monk adora isso, porque vai além de esquerda e direita, e ajuda a adicionar o contexto tão necessário a grandes histórias como essa. Por exemplo, veículos pertencentes a instituições financeiras podem minimizar os riscos econômicos dessa investigação, como um todo, para manter a confiança dos investidores. Ou talvez veículos pertencentes a doadores políticos possam amplificar o drama partidário para melhorar a opinião pública sobre as ações do Departamento de Justiça. O Ground News mostra tudo isso para você logo de cara, assim você recebe as notícias sem o ruído. Então, assuma o controle da sua dieta de notícias hoje mesmo, acessando groundnews.com/monkey ou clicando no link na descrição, para garantir um desconto exclusivo de 40% no plano ilimitado Vantage. Sério, se você se importa em se manter informado sem ser manipulado por coberturas tendenciosas, essa é a ferramenta. Obrigado Ground News por patrocinar este vídeo. Mas antes de falarmos sobre Sir Powell e o pessoal dele no Fed, o que eles realmente fazem? Basicamente, eles são responsáveis por administrar a economia dos Estados Unidos, fazendo coisas como manter os preços estáveis, controlar a inflação e tentar maximizar o emprego. E eles existem há muito tempo, tendo sido fundados lá em 1913. Mas, ao contrário de outros ramos do governo da selva dos Estados Unidos, eles foram projetados para serem independentes de pressões políticas. Por que deixar os políticos controlarem a impressora de bananas? Ideia terrível. Exceto quando os macacos corporativos chamam isso de lobby, eu acho. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mais especificamente, entre as ferramentas que o Fed tem à sua disposição, o vídeo completo está aqui. Aliás, o Fed define as taxas de juros, que afetam literalmente tudo no mundo das finanças, variando desde os pagamentos da hipoteca da sua casa até os empréstimos para empresas. Eles fazem isso alterando a taxa básica de juros do Fed, sua ferramenta mais conhecida de política monetária, que coincidentemente é o que também está deixando o tio Dom muito irritado. Porque essa taxa afeta as taxas de juros que os bancos usam para emprestar bananas uns aos outros. Pense no Fed como um termostato para a economia. Quando as coisas esquentam demais, com a inflação subindo e os preços aumentando, o Fed eleva as taxas para esfriar as coisas. Pegar empréstimos fica mais caro,
hipotecas, financiamentos de carros e cartões de crédito passam a custar mais. As empresas congelam as contratações ou anunciam demissões. Mas quando a economia esfria demais, com a recessão se aproximando e os empregos desaparecendo, eles reduzem as taxas para aquecê-la novamente. Ficar mais barato pegar empréstimos, os macacos compram casas e carros, as empresas investem e contratam e a economia se aquece. Mas tem um problema. Veja, os macacos políticos praticamente sempre querem taxas baixas durante seu mandato, porque isso impulsiona a economia no curto prazo e faz com que eles fiquem bem na foto. Mas se as taxas ficarem muito baixas por muito tempo, você corre o risco de hiperinflação. E com a economia passando por dificuldades agora, Sir Powell tem sido extremamente cauteloso. O que leva à troca de xingamentos que vemos nas redes sociais. Mas aqui está a parte crucial. O Fed deve ajustar esse termostato com base nos dados econômicos e não no que qualquer presidente deseja. E isso é de propósito. O que nos dá uma ideia de por que Tio Dom e Sir Powell nunca conseguem chegar a um acordo. Eles têm objetivos fundamentalmente diferentes, o que levanta a questão: como passamos de divergência de política econômica para investigações criminais? Porque a verdade é que essa rivalidade não começou ontem, nem mesmo no ano passado. Tio Dom e Sir Powell vêm se enfrentando desde o dia em que Sir Powell assumiu o cargo em 2018. E as coisas só pioraram desde então. Porque lembre-se, o próprio Tio Dom indicou Sir Powell em 2017, e Sir Powell foi confirmado com apoio bipartidário. Mas a lua de mel basicamente acabou da noite para o dia. Veja, ainda no primeiro mandato do Tio Dom, ele imediatamente atacava Sir Powell, sempre que o Fed aumentava as taxas de juros. Tio Dom não parou por aí, e ele comparava Powell a um jogador de golfe que não consegue acertar o putt, e exigia cortes nas taxas no Twitter quase toda semana. Em 2025, quando Tio Dom voltou para seu segundo mandato, ele aumentou a pressão. Ele queria que as taxas fossem reduzidas para 1%. Sir Powell recusou. Naturalmente, as ofensas voltaram, chamando-o de tudo, desde senhor tarde demais até cabeça oca e um completo idiota. Os insultos continuaram, mas Sir Powell e o pessoal do Fed mantiveram sua posição. E não me entenda mal aqui, eles não acertam o tempo todo. Mas há algo respeitável em permanecer tranquilo diante de assédio constante. Em meados de 2025, Tio Dom estava tweetando quase toda semana sobre Sir Powell. Mas, novamente, Sir Powell se manteve firme. Em uma audiência no Congresso, ele disse algo que mais tarde pareceria profético. Tomamos nossas decisões com base em dados e análises, não em pressão política. Isso foi em julho de 2025. 6 meses depois, o Departamento de Justiça bateu a porta. Uma investigação criminal, intimações do grande júri e ameaça de processo. Basicamente o pacote completo. Mas é aqui que fica estranho. O motivo oficial da investigação, o depoimento de Powell sobre uma reforma de 2,5 bilhões de bananas na sede do Fed. Isso mesmo, você ouviu direito, uma reforma de prédio. Agora o Departamento de Justiça acusa Sir Powell de mentir para o Congresso sobre os custos, dizendo que é o preço de construção por pé quadrado mais alto da história do mundo. Palavras fortes, vindas do senhor Salão de Festas da Casa Branca. Mas vamos dar uma olhada nos fatos, porque essa não é a primeira vez que Tio Dom faz afirmações absurdas sobre essa reforma. Em julho de 2025, o Tio Dom fez sua visita à sede do Fed. E foi constrangedor. Com as câmeras gravando, o Tio Dom tirou um documento do bolso do paletó, alegando que a reforma tinha subido para 3,1 bilhões de bananas. Sir Powell balançou a cabeça, corrigiu ele na hora e devolveu o papel, dizendo que ele estava inflando os números ao adicionar um terceiro prédio que foi construído há 5 anos. Ah, imagina levar uma corrigida na matemática na televisão nacional. E agora, 6 meses depois, o Departamento de Justiça está acusando Sir Powell de mentir exatamente sobre esses mesmos números. Coincidência? De qualquer forma, a questão é: como a reforma de um prédio se tornou motivo para uma investigação criminal de um dos mais poderosos autoridades econômicas do mundo? E mais importante, uma reforma que foi aprovada antes mesmo de Sir Powell assumir o cargo. Veja, a reforma foi inicialmente orçada em 1,9 bilhão de bananas, enquanto a estimativa atual está em 2,5 bilhões de bananas. Isso é um aumento, claro, mas há um contexto importante para isso, que é a pandemia de Covid. As quebras na cadeia de suprimentos fizeram os preços da madeira, do aço e do cimento dispararem. Além disso, os prédios não eram reformados desde a década de 1930, quase um século inteiro. Estamos falando de remoção de amianto, remediação de chumbo, trabalhos sérios de segurança que não podiam ser ignorados e vestígios de construções da época da Lei Seca. Mas isso nem é a pior parte, porque a reforma foi aprovada em 2017, um ano antes de Sir Powell se tornar presidente do Fed. A construção só começou em 2022, 4 anos depois do início do mandato dele. Então, Powell não aprovou esse projeto, ele herdou, e ainda não está terminado. A conclusão está prevista para 2027. Então, investigar Sir Powell por essa reforma é como culpar um inspetor de obras pelo projeto do arquiteto, exceto que o projeto foi aprovado anos antes dele aparecer. Mas o Tio Dom afirma que os custos são astronômicos. O preço de construção por metro quadrado mais alto da história do mundo. Lembra? Só que isso também não é verdade. O Tio Dom inflou os números, incluindo um prédio separado,
o edifício William McChesney Martin Jr., que foi concluído em 2020, antes do depoimento de Powell. Mas mesmo com a pressão legal aumentando rapidamente, Sir Powell não está colaborando. Em sua declaração pública, ele basicamente disse o que todos pensavam em voz alta: que essa nova ameaça não tem a ver com seu depoimento em junho passado ou com a reforma dos prédios do Federal Reserve. Não se trata do papel de supervisão do Congresso. Esses são pretextos. Em outras palavras, isso é uma extorsão, disfarçada de linguagem jurídica. Então, se isso não é realmente sobre uma reforma de prédio, do que se trata de verdade? Bem, vamos falar sobre o que o tio Don realmente quer do Sir Powell e por que ele está disposto a fazer quase qualquer coisa para conseguir isso. Porque lembra dos cortes de juros que mencionamos antes? O tio Don vem exigindo que o Sir Powell reduza a taxa desde seu primeiro mandato, lá em 2018. Especificamente, o tio Don quer que as taxas sejam cortadas para 1%, ou até menos. Isso pode não parecer muito, mas quando você considera que as taxas atualmente estão em 3,75%, isso é praticamente uma queda de 80% em relação aos níveis atuais. Uma ordem que o Sir Powell está muito receoso de cumprir, especialmente considerando a economia em situação deplorável, a crise do custo de vida fora de controle e a inflação crescente. No entanto, o tio Don não acredita que isso seja um problema, chegando até a afirmar em uma coletiva de imprensa triunfante, abre aspas, que a inflação foi derrotada. Tudo isso enquanto o cidadão comum está lutando com o aumento dos custos em tudo, desde mantimentos até contas de eletricidade. Mas mesmo com a aprovação despencando, por que o tio Don quer tanto que as taxas sejam reduzidas? 2 motivos: empréstimos baratos e imagem política. Primeiro, empréstimos baratos. Porque lembre-se, taxas de juros mais baixas significam empréstimos mais baratos para empresas, para compradores de imóveis e, mais importante ainda, para os Estados Unidos, o próprio governo. Veja, o governo da selva dos Estados Unidos tem trilhões em dívidas, e cada ponto percentual que o Fed mantém resulta em custos mais altos por meio dos pagamentos de juros. Então, cortar as taxas para 1% seria um ganho enorme para a sua administração, e o tio Don sabe disso. Segundo, a imagem política. Taxas mais baixas facilitam para os macacos comprarem casas, abrirem negócios e gastarem suas bananas ganhas com suor. Isso impulsiona a economia no curto prazo, o que faz o tio Don parecer um gênio da política econômica. É um manual clássico: dar um gás na economia agora e se preocupar com as consequências depois. Mas aqui está o problema. O trabalho do Sir Powell não é fazer o tio Don ou qualquer outro político macaco parecer bem. O trabalho dele é manter a inflação sob controle e proteger a saúde de longo prazo da economia. E agora, cortar as taxas para 1% seria como jogar óleo em um fogo que já está fora de controle. Por quê? Porque apesar do que o tio Don afirma, a inflação ainda é um problema. Os preços continuam subindo. E se o Banco Central cortar as taxas de forma muito agressiva, corre o risco de piorar ainda mais a inflação. Essa é a dolorosa ironia da situação. Sir Powell está fazendo o trabalho para o qual foi confirmado pelo Senado, e agora está sendo achincalhado pelo tio Don só porque se recusa a se submeter, o que novamente é de propósito. O Banco Central foi criado para ser independente do governo, justamente por razões como essa. Eles existem para servir como um contrapeso, garantindo que a economia seja guiada por uma instituição livre de interesses políticos e empresariais. Mas o tio Don não aceita um não como resposta. Ele quer os cortes nas taxas e quer agora. E se Sir Powell não der isso a ele, ele vai encontrar alguém que dê. Felizmente, Sir Powell não está enfrentando o tio Don sozinho. Ex-presidentes do Fed e ex-secretários do Tesouro emitiram uma declaração conjunta chamando essa investigação de uma tentativa sem precedentes de minar a independência do Fed. E a senhora Yellen foi ainda mais longe, chamando isso de caminho para uma República das Bananas. Não confunda com a República Democrática das Bananas, nossos generosos membros do canal, é claro. Mesmo em casa, alguns senadores perceberam o absurdo de toda essa investigação e fizeram suas próprias críticas. Pessoas comuns também estão percebendo o que realmente está acontecendo, com uma enorme onda de apoio nas redes sociais, pedindo o cancelamento total da investigação. Então, enquanto essa história está se desenrolando, as pessoas ainda podem fazer suas vozes serem ouvidas, conversando com seus representantes locais sobre suas preocupações. Ou não, afinal de contas, a selva é livre, não é? Macaco simplesmente não consegue deixar de se preocupar. Porque se a inflação já está ruim agora, só Deus sabe o quanto vai piorar sobre o Fed, que sempre concorda com as exigências do tio Don. Então da próxima vez que você vir Sir Powell e tio Don batendo de frente nas notícias, você saberá o que realmente está acontecendo nos bastidores. Por razões legais, este vídeo é apenas uma sátira e fala sobre macacos fictícios em uma selva de faz de conta. Por favor, não processem o macaco. E muito obrigado à República das Bananas por financiar e patrocinar generosamente estes vídeos. Vocês são realmente maravilhosos. Fiquem seguros e nos vemos em breve.